Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma partilha das Mães Imperfeitas. Hoje com uma convidada muito especial. Já há muito tempo que eu queria trazer aqui a Margarida, vou já dizer o nome, eu não consigo. A Margarida aqui ao canal, porque tens um trabalho que me inspira muito, que nós na verdade já nos cruzámos por aí há muito tempo atrás, no início de seres mãe, e nunca aconteceu conseguirmos conversar. E eu costumo dizer, sabes Margarida, que eu gosto de trazer aqui, porque além de ser uma missão minha de trazer, eu gosto de poder trazer as pessoas, sabes, e com um tema em que eu posso conhecer isso dessa pessoa, sabes, não é aquela coisa de vamos falar, há algo e eu já trouxe pessoas até minhas amigas, ao que eu costumo falar, mas quando tu focas num tema parece que descobres sempre coisas que nunca sabias sobre aquela pessoa. E eu tenho muito orgulho de te ter aqui, pelo teu trabalho, pela tua história, e fico mesmo muito feliz de teres aceito o meu convite, e muito feliz de podermos conversar aqui um bocadinho sobre esta visão real da maternidade. E eu vou-te confessar que eu trago-te aqui com um tema em que tu partilhas muito, porque eu acho que é tão importante que tu falas desta questão da quebra dos ideais, não é? De uma família, não é? Daquilo que é, daquilo que nós expectamos, não é? Que vamos ser mães e que vai acontecer e que acontece em tantas áreas, às vezes não só pela parte familiar, mas a idealização que tu crias do que é ter um bebê e depois o que é no real. Então, estou muito feliz de te ter aqui. Se calhar vou começar, se tu te quiseres apresentar um bocadinho, porque tu fazes um trabalho maravilhoso com mulheres, és doula também. Se quiseres te apresentar um bocadinho. Ok, então antes de mais, obrigada Filipa pelo convite, por podermos estar aqui finalmente também a conversarmos mais, né? Que isto são sempre oportunidades para nós também nos conhecermos para além dos ecrãs e para além das redes e percebemos como esta comunidade não está só nos cliques, mas também está aqui na vida real. E isso é importantíssimo para nós também nos sentirmos acolhidas também como profissionais, como pessoas que partilham vulneravelmente as suas histórias e sentimos que não estamos sozinhas nisso ou que não é um nicho só de rede social e que depois passamos para a vida offline e que continuamos abandonadas. Não é tanto isso, não é? Esta rede existe. E sabes que eu sinto, não sei se sentes isso, Margarida, e tenho muita gente como tu, que às vezes nem conhecemos assim tanto, mas eu sinto que nós estamos a criar aqui uma era, sabes, que não é só no ecrã, eu sinto um apoio muito diferente, sabes? Eu sinto que as pessoas se apoiam, se interligam, se ajudam, sinto muito este quebrar até da competição, sabes? Como se trabalhamos ambas mães, mas cada uma tem, sabes? E eu tenho muita gente que me pede ajuda nos seus projetos e sinto já essa, sabes? Essa partilha de vamos ser mais do que todos juntos nós conseguimos. E eu acho que nós acabamos por lutar todos um bocadinho pelo mesmo, não é? Por esta mudança do mundo, da humanidade, de um olhar sagrado para as coisas e eu sinto quando trabalhamos assim em conjunto que é muito mais fácil e eu estou a sentir isso, sabes? Eu sinto essa questão com as outras mulheres e com as outras pessoas que já não é só ali, sabes? Eu já sinto uma união. Sim, eu também senti imenso isso, só começando agora também quando eu engravidei. As pessoas a quem eu liguei, ou quem eu fui pedir o número, foi pessoas que eu conhecia no Instagram, não é? Mulheres aqui destas redes, e que eu passei automaticamente para outro lugar, não é? Então pedi os contactos, liguei, depois estive com elas pessoalmente, não é? E a minha maternidade também já foi muito acompanhada por estas pessoas. Eu senti que realmente as redes sociais trouxeram-me esse suporte, essa rede de apoio para a gravidez e para o pós-parto, porque eu sabia exatamente onde ir buscar o quê, não é? Então, se não fosse esta rede que eu já tinha criado, eu senti mesmo, ok, a minha gravidez não foi planeada nem foi desejada, mas eu estou na melhor rede que eu poderia estar. E eu comecei a ligar às pessoas, comecei a encontrar-me com elas e de repente essa comunidade online estava no meu cotidiano, não é? No offline e à distância de uma chamada ou à distância de uma deslocação ou de uma marcação para algum encontro. Então foi mesmo importante para mim essa transição e percebemos que estamos aqui a falar, não é? E que isto pode trazer também esta proximidade com quem nos vê, de que realmente não estamos assim tão longe, não é? O ecrã aproxima-nos, mas há mais proximidade que isso. E sabes que eu sinto, e também sinto muito isso em ti, no teu trabalho, que é mesmo termos esse trabalho, trabalhando com mulheres e tentando empoderar e acompanhar, eu sinto cada vez mais esta verdade, sabes, a vir ao de cima, que é olhar para essa pessoa, não é? Olhar, por exemplo, para ti, para o teu trabalho, e ver que há uma pessoa humana por trás, sabes, que tens a tua história que te levou ali, que é isso que também te vai motivando
e que és humana, que não és aquela que está lá em cima, que não te podem chegar a ti. Entendes? Sim, sabes? Esta sim. coisa de, não, há uma pessoa ali, eu posso chegar, sabes? Eu posso pedir, eu posso falar, e é humana que também com as suas coisas. Eu acho que isso eu acho muito bonito isso que está a ser construído, sabes? De muitas mulheres que eu já conheço, dessa coisa humana de vamos parar de nos colocar em pedestais, não é? Porque somos todos temos a nossa história, não é? Todos temos as nossas dores, as nossas lutas. Completamente, sim. Mas então, para me apresentar, como tu tinhas referido, então eu sou a Margarida, hoje trabalho essencialmente no mundo da gravidez, do parto, pós-parto, fertilidade, ciclo menstrual, são assim sexualidade, vida e morte, portanto é assim tudo isto que é um lado muito visceral do ser humano, não é? E eu gosto de trabalhar com esse lado que traz a verdade, lá está. Que traz aqueles lugares onde nós não podemos mentir, não é? O estar num parto, o estar num orgasmo, o estar perante uma morte, nesses lugares torna-se quase impossível não quebrarmos as couraças que temos no dia-a-dia, não é? Então eu adoro trabalhar com pessoas nesses lugares e que também me faz ponte para uma verdade em mim nesses processos que eu também vivi, também vivo e também hei de continuar a viver até ao fim. Então, eu antes de ser mãe já trabalhava aqui um bocadinho. Pois era isso que eu te ia perguntar, porque eu não sei disso. Tu já trabalhavas antes de ser mãe, sim, já estava um bocadinho no mundo dos círculos femininos, já dinamizava muito essa parte de cultuar e honrar e compreender o ciclo menstrual, a mulher, o propósito, os ciclos da terra com os ciclos da mulher, portanto já estava muito aqui neste resgate da mulher selvagem, começou também muito com o veganismo e com a ecologia, portanto eu comecei em 2015 com o veganismo e tinha muito a ver com a alimentação, ou seja, a alimentação e o corpo, e depois comecei a estender isso para o estilo de vida, comecei a entrar naquele mundo dos pensinhos reutilizáveis, do sangue menstrual, de tudo e mais alguma coisa à volta da ecologia e da conexão do corpo com a terra, quer seja pela alimentação, quer seja por aquilo que colocamos na pele, o que usamos, o que fazemos com o nosso corpo, não é? E então isso começou-me a trazer uma consciência também não só do corpo como ser humano, mas do corpo feminino, não é? E a partir desse lugar em que eu comecei a trabalhar, a perceber os coletores menstruais reutilizáveis associados à ecologia, mas depois trouxe-me um outro despertar para o corpo feminino, não é? E depois comecei nos círculos de mulheres, comecei com a formação de facilitadora de círculos de mulheres, e depois foi aí que eu engravidei, não é? Então eu já tinha começado a fazer círculos de mulher. Já estavas a preparar mesmo sem saber, não é? E quando eu engravidei eu senti mesmo aquela questão de, como eu te dizia, estou super bem apoiada e já criei aqui uma rede de mulheres muito ligadas à terra, à fertilidade, ao propósito de vida. E era um momento em que eu estava mesmo segura daquilo que eu queria fazer, não é? Eu estou a adorar isto é uma descoberta para mim, é um serviço para mim e é um serviço para o outro, portanto só pode ser por aqui. E depois engravidei e questionei isto tudo outra vez, não é? Mas quem é que é a pessoa que trabalha com isto e depois engravida sem querer? Quem é que é a pessoa que trabalha com a fertilidade, com a terra, com tudo mais e depois engravida, desconectando-se do seu corpo, não é? Porque eu estava a começar esse trabalho, não é? Da monitorização do ciclo, estava a começar a perceber. E depois aquilo deu-me uma confiança excessiva, não é? Quase como só por ter comprado um termómetro, por exemplo, para quem acompanha esta questão da percepção de fertilidade, já é o meu método contraceptivo, não é? Há muito aquela coisa de primeiro sabemos tudo e depois é que percebemos que afinal não sabemos nada e depois é que começa a crescer realmente o conhecimento de uma forma mais sólida. Mas eu senti muito isso, de falta de apoio nessas questões da fertilidade, a mulher não perceber nada dos seus ciclos, não perceber nada do que acontece. E eu era na pele essa pessoa, essa miúda, não é? Que tentava de alguma forma contornar aqui esta questão da ou pílula ou gravidez e não quero a pílula mas também não quero engravidar e depois não tenho ninguém que me apoie aqui no intermédio, não é? Numa terceira via. Que algumas pessoas dizem que não existe e que não é válida, mas eu quero encontrar alguém que me apoie nisto. Então foi assim um processo muito controverso também aí. E que tão mágico, não é? E que deu numa gravidez. Sim, é incrível. E portanto não foi nem planeada, nem desejada, nem desejada, longe. Nada, longe. Foi numa relação à distância, eu estava com o pai da Jasmine há cerca de 6 meses, tanto, era uma relação super recente, ele estava no Algarve, portanto nem era, eu sou aqui da Lisboa Margem Sul, então estávamos a 3 horas de distância há 6 meses, tínhamos nos visto algumas vezes, não tantas assim, não é?
E depois engravidei e a primeira opção foi o aborto, sem dúvida alguma. A primeira opção foi o aborto e foi mesmo, fiz logo ecografias, fiz logo marcações, mas depois, como eu soube muito cedo, como eu estava a começar a monitorizar o ciclo, eu soube logo que alguma coisa não estava bem e soube logo com 1, 2 semanas de gestação e depois tive de estar à espera até às 6 semanas que houvesse batimento cardíaco, ou seja, foi ali um intervalo de 4 semanas, um mês, em que eu simplesmente estava grávida e não podia abortar, porque não havia... Olha, vê lá, as coisas que eu aprendo. Sim, não sei disso. porque só se, perante o hospital, para uma consulta de IVG, interrupção voluntária de gravidez, tu precisas de confirmar a tua gravidez e só se confirma uma gravidez quando há um batimento cardíaco. Eu só tinha uma ecografia a dizer parece haver uma vesícula embrionária, então não era suficiente, tudo indicava, não tinha menstruação, tinha a temperatura alta, tinha uma vesícula embrionária na ecografia, mas não era suficiente para no hospital avançar com uma IVG. Estás a ver, isto é aquelas coisas que eu ouço, não é? E eu até acho, pronto, que me informo, mas são coisas que não, as minhas não sabem, sabe? Eu não sabia disso. Sim. E para mim foi mesmo, mas eu sei que estou grávida agora, eu tenho aqui uma ecografia com uma vesícula embrionária não é mencionada, eu sei que estou grávida, tenho o gráfico de como marca temperaturas altas, níveis de progesterona a continuar elevados, não menstruo, não é? Eu tenho a certeza que estou grávida, mas isso não é suficiente perante uma instituição para avançar para este processo. E tinha de ser assim, não é? Precisavas dessas 4 semanas. E depois fui para o Algarve, fui ter com o pai dela, fomos refletir sobre o assunto, eu sempre com o aborto presente, não é? Sempre com a questão e a minha, no início foi, ok, então eu vou esperar 4 semanas e quando houver batimento vou então avançar com o processo. E depois fui a essa ecografia, ok, já tem batimento, confirmado. E eu, pronto, já posso abortar então. E depois continuei à mesma com a marcação para a interrupção, fui ao hospital, tive com o comprimido na mão, foi todo aquele processo. Ai, tu foste mesmo? Fui mesmo, mas depois foi Como naquele é que foi momento. Isso? Bem, eu na verdade, eu ia muito sentir o corpo naquele processo, não é? Eu não ia com uma decisão a pé juntos, porque ao longo deste mês eu já estava a familiarizar-me um bocadinho mais, já sentia as mamas super diferentes, portanto foi um mês que eu tive só a viver a gravidez porque eu não posso fazer nada agora, enquanto não houver um batimento cardíaco, então tive só a viver aquele mês, estando grávida, a conhecer o corpo e a afastando-me um bocadinho mais daquela energia impulsiva de querer abortar já, não é? Então fui maturando aquela ideia, mas sempre com aquela segurança de não, mas eu posso abortar, eu estou dentro do tempo, então quase que ia saboreando aquele momento, mas com a porta segura de que isto vai acabar e eu não vou mergulhar na maternidade já, então eu estou só aqui a fazer uma experimentação. Exato, uma experimentação, exatamente, mas depois quando, na véspera, antes desse dia, senti muito o peso da despedida e estava muito como despedir da minha bebê, tipo é a última noite que estou com ela, e até estava com o pai dela nessa noite, mas já estávamos super desconectados, porque depois também houve quando um queria, o outro não queria, quando o outro queria, o outro não queria, ou seja, sempre aquelas coisas de vamos, não vamos, vamos, não vamos, e individualmente e depois os dois, não é? E depois quando realmente fui muito aberta ao que o corpo me dissesse naquela altura, não é? Eu queria ir, queria contactar com a experiência, queria estar lá, queria ter os comprimidos na mão. E depois naquele momento, já quando eu me estava a aproximar, eu comecei a deixar passar as pessoas à minha frente, tipo, olha Margarida, pode entrar. E eu, olha, mas deixa passar então aqui esta que já está aqui à espera. Comecei a pôr as outras pessoas a deixar passar e depois a enfermeira começou assim, Margarida, mas tenho a certeza, normalmente quem quer vir fazer entra, faz e sai. Tenho a certeza que quer marcar? Eu tenho, é agora. E fui, entrei e depois realmente comecei a sentir-me super mal, com tonturas, comecei a suar imenso e me despir, já estava a cair para o lado e depois começo assim a olhar para o pai dela, não é? E toda aquela situação, a enfermeira de um lado, os comprimidos, o copo, o pai dela, eu, não é? Tudo aquela situação e o meu corpo apagou-se literalmente, tipo, e a enfermeira começou logo a dizer, olha, então tome estes comprimidos porque a seguir não pode vomitar, tome já estes para o enjoo, porque depois de começar os comprimidos abortivos, não é? Que é para parar com a progesterona e depois em casa fazemos os comprimidos para começar com as contrações, então começando, depois tenho de terminar todo o processo, não é? E a enfermeira a dizer, mãe Margarida, mas a seguir não pode vomitar estes comprimidos, não é? Que toma e a seguir toma estes para o enjoo porque já está assim meia para o outro lado. Então, eu tomo já estes, eu começo assim a ver uma série de coisas
e disse, olha, eu vou sair, não quero mais, vou sair daqui. Depois cheguei ao pai dela, não é? Ele estava ali comigo, saímos, eu comecei a chorar imenso, depois lá, o corpo lá voltou um bocadinho quando saí daquela sala, comecei a chorar imenso, o que é que eu faço? E depois olho para ele e disse, olha, então vamos ser pais. Porque eu não consigo desta forma, não é? E eu sinto que a minha gravidez foi muito mais fácil dizer não ao aborto do que dizer sim à gravidez. O sim à gravidez foi outro processo, não é? Primeiro foi o não ao aborto, foi ok, isto o meu corpo não está a avançar neste processo, é porque não é para ir, vamos então ser pais. E depois... Como é que foi esse momento, Margarida, essa decisão? Sim, esse momento, bem, foi assim, eu costumo sentir esse momento como um ápice, não é? Porque automaticamente, ao vendo a reação dele, depois o pânico também do outro lado, não é? O pânico do outro lado, e eu sentia mesmo que eu queria aquele acolhimento, e olha, vamos ser pais, e que ele tivesse só como acolhedor da experiência e tudo mais, mas ele também estava a viver a experiência dele como pai, então foi a questão toda dele, mas como é que eu vou ser pai agora, como é que é a nossa relação, como é que é esta distância, como é que é tudo mais, e então ele também ficou exatamente como eu, em pânico, não é? E isso, nessa altura só nós os dois e a minha irmã é que sabíamos, então também ia ligando à minha irmã, mas estávamos ali os dois, não é? Então ele também ficou como eu, ficou totalmente em pânico e Margarida, mas como é que vamos fazer isto? Então o que eu senti foi, ok, eu não tenho rede de apoio nenhuma neste momento, porque era a pessoa física que estava ali comigo, era o pai, não é? Apesar de nós termos uma comunidade, o pai ainda socialmente é aquele lugar de... Foi quem fez isto comigo, é o meu suporte máximo, não é? Apesar de ter família e amigos, mas o pai, eu também depositei muito nele, não é? Aquela, tens de ser tu, tens de ser tu, tens de ser tu. Alguém me podia estar a dar ao lado, mas eu só queria aceitar dele, não é? Era o pai, és tu que tens de dar, eu não quero de outras pessoas, quero de ti, não é? Então aquela exigência também. E depois foi aí que eu percebi que não tinha aquele lugar, não é? Se eu for mãe, eu não vou ser mãe ao lado de um pai neste momento, não é? E da forma como eu idealizei. Então para mim também trouxe muito aquela ideia de como nós nos identificamos como mulheres, a mulher de, não é? Ao lado de um homem e a mãe ao lado de um pai. Então se já é difícil integrar o lugar da mãe, então como é que sou eu mãe sem a figura do pai ao lado, não é? Porque nós temos muito a identificação pelas pessoas externas também. Sou a mulher de, e isso ajuda-nos, ou sou a mãe e ela é o pai. Então depois foi outro processo de encontrar mãe sem a referência do pai ao lado, não é? E é uma grande viagem, não é? Sim, mas nesse momento, como eu senti super desamparada daquele lugar, eu fui outra vez à enfermeira, não, olha, desculpe, eu quero voltar tudo atrás. E a enfermeira assim, Margarida, mas eu já cancelei isto aqui tudo, agora já tenho a consulta do primeiro trimestre até marcada. E eu, não, mas eu quero ter outra marcação para a IVG. Então saí do hospital com 2 marcações, com a do primeiro trimestre e com a da IVG. E para mim foi super seguro esse lugar de ainda tenho as 2 portas abertas. Então foi algo muito bom para eu integrar. E conseguir sentir verdadeiramente. Então tenho as 2 portas abertas, tenho tempo para respirar e deu muito conforto ter essa nova marcação para a IVG. Depois, foi uma semana para aí, porque também não podia esperar muito mais, não é? Foi uma semana e pouco de uma marcação para outra, e nessa semana eu comecei a integrar tudo, comecei a tomar os suplementos da gravidez, mas sempre assim muito subtil, não é? Não, mas eu tenho aqui uma IVG marcada caso eu ainda queira até aquele dia. E então foi assim um processo muito gradual, não é? Mas porque eu estou agora com a suplementação para as grávidas, porque é que eu estou já a ver estas coisas, e depois comecei-me até a refugiar mais na minha irmã, não é? Depois foi a minha irmã, entre mim e o pai dela foi ali o break total, sempre que ainda com muita esperança de outras coisas, mas foi ali um primeiro break. E depois fui com a minha irmã à segunda marcação só dizer que não queria, e a minha irmã foi uma pessoa também que me ajudou muito nisso. Ela, não, Margarida, vais lá, não é faltares, é ires lá e dizeres que não, que é totalmente diferente, não é? O deixar outra vez empurrar com a barriga, não é? Então entrei no hospital e disse, olha, é para desmarcar e não vou fazer o ir lá, o estar presente na hora marcada, o poder fazer isto mesmo aqui ao lado, mas vou escolher não fazer. E depois saí de lá e fui comprar o primeiro body dela, da Jasmine. Então foi assim mesmo também um grande firmar, mas aí já estava com a minha irmã, o pai dela já não estava presente, e depois mandei-lhe só uma mensagem a dizer, olha, vou seguir com a gravidez. E aí foi também outro momento de, ok, se no primeiro lugar eu me senti desapoiada nesta relação, agora estou mesmo comigo. Então foi com uma mensagem até que eu lhe disse, e pronto, e também é um processo depois para os homens, não é? Não terem isto nas mãos deles, é outro processo que eu também não sei. Dava outro... Sim, não terem isso nas mãos deles.
Mas pronto, depois daí para a frente foi mesmo quando eu comecei, depois fui para a Rábida para integrar também, sair aqui do meu núcleo familiar, ir integrar a minha gravidez, voltei, contei tudo, voltei para a Rábida, então foi assim um grande retiro também a minha gravidez e depois começou a morte das expectativas também, da grávida Exato. que eu ia ser e que eu já não estou a ser, da mãe que eu ia ser e que também já não estou a ser. Ainda um bocadinho a alimentar esperanças, não é? De não, mas quando ela nascer ele vai acordar para a parentalidade e vamos ser uma família e vamos viver juntos como o ideal, não é? Não é? E depois foi também no baby shower, que para mim pode ter vários formatos e vários conceitos, não é? Ou baby shower, ou benção de mães, Exato. ou despedida da barriga, portanto tudo aquilo que as pessoas sentirem de fazer para marcar, como um ritual, para marcar aquela transição, para marcar aquela transição, eu senti que aí foi um momento, ela nasceu em novembro, o baby shower foi em setembro, até foi no dia da grávida, foi dia 9 de setembro, que é dia 9/9, é o dia da grávida. Então não foi programado, mas depois lá apercebemos disso, então nesse dia foi quando eu realmente abri o jogo todo, ok, eu vou ser mãe e eu não estou com o pai dela e estamos aqui com a família e com os amigos todos, eu exponho a minha família a toda a gente desta forma. Até setembro eu estava sempre naquela expectativa, não, vamos ser uma família, eu não vou estar sozinha nisto, ele vem para o parto, ele vai estar presente, depois vamos acabar a viver os 3 mais cedo ou mais tarde, isto é só a adaptação. Então mesmo os 2 meses antes dela nascer foi o momento em que eu disse, não, agora é o parto e sou eu como mãe, sem a figura do pai, quem é que eu sou neste lugar, não é? E a morte mesmo dessas expectativas, a morte desses ideais, das mães que eu conhecia, das mulheres que eu conhecia, e eu aí comecei a perceber como a minha realidade estava a ser diferente da porta para dentro e da porta para fora, não é? Eu dentro de casa já não queria estar com ele, já era aquela desconexão de não me faz bem estar nesta relação, mas da porta para fora eu não posso aparecer grávida sozinha, tipo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. E depois ele também me ajudou um bocadinho nessa verdade, que era, não, Margarida, não vou, não faz sentido estar presente aí, por exemplo, ou em determinadas situações, ou faz-me sentido nesta situação e não me faz sentido na outra, e eu perceber e eu flexibilizar-me também neste lugar, de ele às vezes está, outras vezes não está, e que é um bocadinho também como eu vivo a maternidade, às vezes ele está connosco, outras vezes não está, a maioria do tempo eu estou só com ele está no Algarve, depois ou eu vou ao Algarve e estamos todos na mesma casa, ou ele vem cá e passamos uma semana todos aqui em minha casa, então também a gestão toda destas expectativas, e às vezes as pessoas também dizem muito, epá, como é que vocês depois estão juntos na mesma casa e depois já não estão, também é um arrumar muito das coisas, não é? Saber exatamente os papéis de cada um, e uma grande diferença de papéis que a mim foi importante foi mesmo eu perceber, ok, qual é que é o papel da ex-mulher e qual é que é o papel da mãe, porque muitas vezes eu estava a falar da nossa filha, não é? Mas no papel da ex-mulher. E isso muda tudo, não é? Isso muda tudo. Entra ali outra efervescência. Então, por exemplo, lembro-me sempre disso no baby shower. Depois eu comecei, não quero que tu venhas, já não quero que tu venhas e não sei o quê. E depois foi esse, eu estou a falar, isto é um evento também da minha filha, eu estou a falar a partir do lugar da ex-mulher, da ex-namorada. E com aquela efervescência cá dentro, não é? E o lugar da ex, frustração e da raiva, não é? E da raiva. E foi muito simples para mim essa transição. Não, isto eu estou a falar a partir do lugar da ex-mulher ou da ex-namorada, e aqui eu agora quero passar a falar no papel da mãe. E quando eu começo a falar a partir do papel da mãe, há muitas coisas que se dissipam. Como é que tu chegaste a esse momento? Se tu pudesses dizer alguma coisa a estas mulheres, o que é que seria? Olha, eu fiz muita terapia. Eu, na gravidez, andei nas terapeutas quase todas, sim. Fiz também renascimento, rebirthing, tive a hipnose de parto, estive mesmo muito bem rodeada de profissionais. Foi mesmo um retiro na minha gravidez de ou estar isolada de tudo, ou estar com pessoas, mas com terapeutas e com profissionais que me ajudassem, para eu poder extravasar tudo. Mas foi dos momentos em que eu senti mais revolta e não tinha por onde fugir, não é? Porque depois eu também sempre tentei encontrar uma família ideal, não é? Porque a minha mãe morreu quando eu tinha 5 anos, e depois o meu pai encontrou outra pessoa, e essa pessoa também já tinha um divórcio e uma filha, então eu já lidei com essa família reajustada na infância, e eu nunca compreendi bem essa família porque os lutos também não foram feitos, não é? A minha mãe ficou sempre um bocadinho naquela sombra, não foi feito aquele luto, e depois de repente aparece outra pessoa e
e outro filho, não é? E então para mim sempre foi... O assumir a verdade sempre trouxe um lugar de vergonha, não é? De eu não sou como os outros, isto não é o ideal. E depois eu quis sempre encontrar isso fora de mim, não é? E criar a vida veio-te ensinar de uma criar forma. uma realidade que me nutrisse nesse lugar ou de que preenchesse esse vazio de infância. Depois, por acaso, tive um namorado também que tinha uma filha e depois estivemos juntos cerca de um ano ou assim, e depois no final desse ano eu disse mesmo, ok, eu vou sair daqui porque eu não quero relacionamentos, não quero filhos de outros relacionamentos, eu quero a família, outra vez aquele firmar de eu quero uma família normal, não quero isto, não é? normal, Não. eu quero uma família normal, eu não quero ter a mãe da filha do meu namorado aqui a lidar connosco, porque isso era tudo questões de papéis e de famílias e de processos que trazem ao de cima, não é? Então terminei essa relação também com, não, eu quero uma coisa normal. E depois encontro o João, não é? O pai da minha filha, e engravido e separamos. E aí eu senti mesmo, eu não tenho como fugir disto. E isso foi super revoltante, foi mesmo, a minha sensação era só, como é que eu vou fugir disto? E como é que isto não está a depender de mim, porque ele não está, ele na verdade também foi aquela pessoa e que eu depois na altura até escrevi sobre isso, também como os nossos mestres são essas pessoas que chegam, nos despem, nos deixam vulneráveis e saem com as nossas roupas porta fora e nós ficamos sem ver as nossas roupas e nós temos de nos apresentar assim nos vulneráveis exatamente como somos. E isso na verdade foi das coisas que mais me revoltou na vida e que foi esse papel dele, não é? De chegar, despir-me daquela forma à bruta e sair. E como é que eu fico neste lugar, não é? Então isso revoltou-me imenso, foi das coisas que mais me revoltou na vida mesmo. Eu andava, foi assim dos processos mais difíceis, que eu não sabia por onde extravasar já tanta raiva e tanta revolta daquela experiência e daquela pessoa, não é? Sabes que eu estou a ouvir, Margarida, e isto é tão lindo, porque lá está, as histórias, nós aprendemos tanto, eu aprendo tanto quando ouço. Eu estava aqui a ouvir-te e a pensar, caramba, isto é mesmo aquela questão e que eu falo tanto e que o Enneagrama me traz tanto como ferramenta, que é estes choques que nós levamos na vida, não é? Que todos nós levamos e tu estares a falar é mesmo aquela confirmação mais uma vez de quando nós aceitamos isso, não é? E tu estavas a dizer que fizeste terapia, procuraste ajuda, não é? E assumiste olhar para tudo isso e olhar para a tua história e para a tua mãe, etc. Aí estão os grandes portais de transformação, sabes? E eu sinto que isso, estou-me a arrepiar, é uma das coisas que eu quero mesmo passar à minha filha, sabes? Que é, os choques fazem parte da vida, sempre vão fazer. Se nós olharmos para o universo e para a natureza, nada acontece sem choques, não é? E nós começamos a viver numa era da nossa humanidade que é tudo para debaixo do tapete, não é? Tu tens, até a própria espiritualidade entrou num lugar de sempre positivos, sempre feliz. A pessoa espiritual é aquela que está sempre maravilhosa, não é? Super zen, nada acontece, sabes? E é mesmo essa coisa que eu lhe quero passar, olha, vai doer, vais ter, mas se tu aceitares olhar e sustentar o que te está a acontecer, não é? Sustentares no sentido de, okay, o que é que isto me está a trazer, para onde é que eu posso olhar, tu vais te levar, e provavelmente sentes isso na tua vida, a um patamar de consciência que tu nunca tiveste antes, sabes? E quando nós não fazemos isso, nós nos deixamos de levar pelos choques, não é? Como se te batesse e tu fosses com a tempestade, nada muda, sabes? Porque tu continuas sem assumir aquilo que é teu, porque tudo é teu. E estar-te a ouvir falar é mesmo do caramba, e isto é o fazer da nossa história algo, sabes, trazer essa cura que já vai passar para a tua filha, que tu já vais falar de uma forma diferente e que vai reverberando à medida que tu assumes essa responsabilidade de olhar para a tua história. E isso é o difícil, não é? Porque as pessoas às vezes acham sim, observar isto. Não, isso é o mais difícil, parece o mais simples, mas o trazer isso para nós é o mais difícil, porque vamos ter que olhar para as nossas coisas, não é? Para as nossas sombras. E ouvir a tua história é mesmo, mais uma vez, sabes, é ficar honrada de ouvir estas histórias de mulheres como tu que agarram e dizem, ok, vamos olhar, vamos encarar, vamos desconstruir, vamos autoquestionar, não é? Mas traz mesmo muita coisa, mas para mim também, isto também foi um caminho que veio sempre de mãos dadas com a questão do propósito e com a questão da parte profissional, não é? E como eu percebi também que o propósito está sempre associado à história, não é? Eu não posso encontrar o meu propósito se eu não conhecer a minha história, porque eu sinto que a nossa missão é mesmo
o desmistificar a nossa história, os traumas que a nossa história nos trouxe, não é? Os traumas de vínculo também que a nossa história nos trouxe, e fazer disso a nossa potência, não é? E como tu falavas desses choques, e como eu também trabalho com a questão dos partos, não é? E como o parto também é uma grande representação desse lugar, onde uma contração, não é? Uma sensação mais dolorosa, nós podemos mergulhar nela como uma onda, não é? Sempre aquela imagem do parto ser como um mar, não é? E a contração ser como uma onda, que nós podemos mergulhar dentro dela e sentimos a passar, e de uma forma mais fácil, não é? Do que ficarmos ir-te resistentes e levar com a arrebentação. Eu, para mim, tenho sempre esta imagem, não é? Mas mergulhar custa, mergulhar vai-nos deixar sem respiração, vai-nos deixar com toda a temperatura do corpo alterada, e é mesmo um ato de coragem. O mar, para mim, traz muito essa representação, não é? De eu ficar firme e levar com a arrebentação, e aquilo doer aquela chapada da arrebentação, não é? E depois vem outra, estou sempre a resistir a essa chapada da arrebentação e estou sempre a levar com essa dor. Ou então mergulhar e depois vir ao de cima, e é aquela sensação de refrescamento, de agora a temperatura já não está assim tão fria, adorei, quero que venham mais, não é? Então agora eu estou a sentir agora um bocadinho, outra vez uma fase de transformação, porque estou a sentir que, e há pouco também escrevi sobre isso, mas ainda não partilhei, não é? Como o parto também se pode prolongar, como o pós-parto é um estilo de vida, mas como o parto também se prolonga, e como há diferentes cortares do cordão, não é? Agora estou a pôr a Jasmine numa escola, estou a pôr a Jasmine num quarto para ela, ou seja, estou a viver outra vez, isto está-me a fazer questionar outra vez a minha profissão, não é? Então eu estou a sentir que estou a continuar o parto dela, que é também o meu, que influencia o meu trabalho, que influencia as minhas relações, que influencia tudo. Então é viver de uma forma muito mais integral, não é? O nosso trabalho tem que estar sempre aliado à nossa história. 100% o que tu estás a dizer. E não sei se tu, eu estou nesta fase, né? A minha filha também já está a chegar aos 4 anos, já é assim uma fase bem diferente, e começa a chegar àquela fase, até eu ontem falava disso, sabes? Era uma crença minha, vinha também dos meus pais e da geração, não é? Que aquela coisa de tu tens que ser boa naquilo e tens que fazer, e a tua missão, e eu estou sempre em transmutação, não é? E de chegar a este ponto e dizer, caramba, é mesmo assim, o meu trabalho está sempre... Ontem eu tive um live e a pessoa perguntava-me, o que é que tu fazes? Sabes, às vezes eu já nem consigo, porque é tanto constante evoluir, e eu sinto que, como tu disseste, nada, eu acabo por não procurar, sabes, da minha missão. Eu só me busco a mim, sabes? E à medida que eu vou tendo esses processos de transformação, e que a minha filha também me traz, e quanto eu mais busco em mim a minha verdade e a minha cura, não é? E que eu estou sempre também, agora estou num processo de rebirthing, também estou sempre a mergulhar, e as coisas vão me encontrando, sabes? Tu vais transformando, vais mudando, e aquilo muda e muda, e eu não tenho que... Tu começas a fluir com as coisas, sabes? E na verdade tudo é... Eu chego à conclusão que tudo é sobre mim, sabes? É sempre a minha cura que me vem trazendo outras coisas, que me vai trazendo outras pessoas que me procuram, não é? Quando começo a ter pessoas assim diferentes a procurar, eu começo... ok, o que é que está aqui, sabes? Já está aqui qualquer coisa a transmutar. Eu já estou numa fase diferente, porque se estas pessoas vêm ter até mim, e eu nem sequer, por exemplo, agora tenho tido muitas mulheres que não são mães, não é? E comecei, mas porque eu nem sequer escrevo para não mães, sabes? E eu, ok, já estou noutra fase, não é? Já estás noutro mergulho. E isso é que é bonito, sabes? Eu acho que isso é que é bonito na vida, tu ires aprendendo e na verdade deixaste de colocar lá fora para viver a tua verdade, para assumir quem tu és. Completamente. E é tão interessante como nós encontramos tantas coisas nesses mergulhos, e como a nossa história também se vai resolvendo e nós vamos encontrando outras coisas, e isso é também, para mim, custa-me, por exemplo, apresentar-me como doula, não é? Porque parece uma coisa muito estanque. Exatamente. Então eu gosto mais de palavras-chave, gosto mais de... Agora estou no feminino e na maternidade, e é com estas palavras que eu me identifico, mas quando perguntam o que é que tu és, ou o que é que tu fazes, não é? Isso para mim, na verdade, é sempre uma transição, não é uma coisa estanque, não é? Eu não sou a pessoa de ontem, logo o meu trabalho também não é o mesmo de ontem. E depois começas a tirar formações, e já é como eu, às vezes já era, sim, sou doula e coach e especialista, daqui a bocado já tens 1000 nomes nas coisas que vais fazendo, que é tipo, já não faz sentido, porque tu já és uma mistura. Eu também, agora eu costumo dizer, eu trabalho com processos de morte e renascimento, sabes? É aquela, eu ajudo mulheres em processos, seja lá eles quais forem, já não é aquilo, porque tu já vais misturando, não é? Tu vais transmutando. Sim, completamente.
E esses lugares, agora também me está a vir muito a questão da morte, e agora vou entrar com a questão, como te disse, das doulas de fim de vida. E para mim é sempre a questão de ir ao cerne da questão, não é? Trabalhar o nascimento, trabalhar a respiração, trabalhar a morte, porque é aí que nós encontramos mais sobre nós, não é? E não importa a terapeuta, não importa a técnica, não importa o teu nome, não é? Importa é estarmos tranquilo, nem sei se tranquilo é a palavra, mas estarmos predispostos a encarar essas experiências, não é? E eu sinto que o encarar o parto me trouxe muito essa consciência. E desde logo no início dos círculos de mulheres que comecei lentamente a tentar entrar nesse encarar do luto da minha mãe e do meu próprio luto de pessoas dentro de mim que iam morrendo quando já não faz sentido aquela pessoa em mim, não é? Porque nós somos várias pessoas de vários papéis, vários arquétipos, e muitas vezes o que eu sinto é que estamos sempre cristalizados num só, não é? E se eu sou uma coisa não posso ser outra. Exato. E para mim agora até me dá algum prazer partilhar, por exemplo, eu senti que tive o último ano muito dentro da mesma, sempre a trabalhar dentro das mesmas questões, sempre no mesmo formato, não é? E passado um ano, estas mudanças da Jasmine, esta mudança também na nossa maternidade, também me está a trazer agora aquela vontade de dizer eu acho que isto já está tudo diferente outra vez, eu acho que isto já não é nada assim, eu já não trabalho desta forma, isto já não está a fazer sentido nenhum. Exato. Eu acho que já não quero nada disto. E em algum momento atrás isto era aquela sensação desta pessoa está perdida, esta pessoa não sabe o que é que quer da vida, e agora dá-me um prazer enorme sentir isso de não, isto já não é mais assim, é sinal que estou viva, não é? É sinal que há essa mudança. E nós olhamos para a natureza e é assim, não é? Nada está estanque, não é? Está sempre tudo a transmutar. Sim, e depois aquela questão de permitir-nos parar, não é? De permitir-nos olhar, e como isso é tão difícil, estou agora um bocadinho nesse processo, não é? De tentar desligar-me um bocadinho, abrandar um bocadinho mais o trabalho, mas como vêm tantas crenças também de mas como é que, mas é suposto estar sempre a trabalhar, isso não é bonito, isso é que feio. giro, estou na mesma fase. Isso é feio, parar, não é suposto morrer, é fracassar, não é? Sabes que, olha, e já estamos aqui a ficar por trás dos temas, agora tocaste num ponto tão giro, nada é por acaso, sabes? Eu tenho estado nessa fase e até agora eu pergunto-te a tua opinião, porque tu estás nessa parte da doula de final de vida. Eu cheguei à conclusão que muitas das vezes não paramos, porque há aquele clichê que se diz do parar em morrer, é mesmo. E eu senti, e por exemplo eu tenho muitas questões com a morte e tenho trabalhado as minhas questões com esse processo da morte, da vida e o que é a morte, e de eu perceber realmente que, agora falando de mim, não é, que eu não paro, mesmo porque eu não me deixo morrer. Sabes, nós temos tanto medo da morte, eu, não é, no meu caso, falando de mim, e depois olhando à minha volta, é tanto esse medo da morte, do que é a morte, não é? A morte ainda é um grande tabu na nossa sociedade, tu não te permites morrer, sabes? Eu comecei este questionamento de, mas o que é a morte? Sim, parar é morrer, render-te a algo que tu não... é morrer. E nós às vezes resistimos tanto e andamos ali a bater porque eu não me permito morrer, sabes? E cheguei a essa... Tenho estado nesse questionamento de caramba, eu preciso morrer às vezes também, estás a ver? De parar, a morte também é isto. Sim, e para mim o trabalho com a fertilidade e com a ciclicidade também é muito isso. Nós mulheres então estamos férteis um período muito curto do nosso ciclo, não é? E a menstruação também é aquele lugar que nos conecta com o deixar ir, com o libertar, com o morrer, com o abrandar. A menstruação é um pós-parto, não é? Que é para ficarmos recolhidas, para ficarmos só a morrer, só a parar. E, na verdade, o distanciar a mulher do seu ciclo menstrual é também distanciá-la dessas mortes cíclicas, não é? Dessas mortes mensais, consoante a duração também de cada ciclo de cada mulher, mas mensalmente na mulher há esse convite da natureza de agora estás a escamar, agora estás a tirar uma pele que já não te serve, e é mesmo como aquela imagem, não é, da serpente que vai para debaixo da terra, para escamar, vai para o subsolo, vai lá para baixo, vai para a escuridão, para tirar aquela pele e para depois renascer com outra maior, não é? E aquela já não lhe serve. Então, para mim, é muito essa ideia, não é, de entrar nesses mundos obscuros, nesses mundos da sombra, não é? E às vezes perceber que eles fazem parte e que não têm de ser sofridos, não é? Exatamente. Agora eu estou a encontrar às vezes esse lugar até de um certo prazer nesse lugar de subsolo, um certo prazer nessa escuridão, não é? Claro que, e trabalhar com os partos também me traz muito isso, que é a dor e o prazer, não é? É a dor daquela experiência, a dor de parto, ou as sensações de parto, não é?
mas ao mesmo tempo é o melhor momento da nossa vida. Então, como quando estamos lá no fundo, pode ser também o melhor momento da nossa vida. E acabar também um bocadinho com essa questão de tem de ser tudo bom. Quando eu às vezes digo na rua, olha, a Jasmine é o melhor e o pior da minha vida. Eu digo mesmo. Quando eu digo uma coisa assim, estou, Margarida, não, que ingrata, não digas isso. Não, mas isto é a verdade, ele é o melhor e o pior da minha vida. E o pior é aquilo que me faz crescer também, Exatamente. não é? E porque na verdade, eu acho que é isso que nós estamos aqui a tentar conquistar, que é, não é assim tão disparo uma coisa da outra, sabes? Elas estão ligadas. Estão juntas. Por isso eu costumo dizer isso, por isso é que um filho é uma coisa tão grandiosa, porque na verdade isso está tão junto, não é? Entre o que é tão bom e o que é tão mau, às vezes, de te levar aos limites das coisas que te faz, que essa junção é que faz essa, sabes, essa coisa que não se dá para explicar, não é? Essa integridade, eu sinto que é assim que quero viver a vida toda, não é? Nessa integridade. Exato. Porque o que eu sinto também é que nós polarizamos muito num só lugar, ou esquerda ou direita, ou norte ou sul, ou um arquétipo ou outro, sou uma coisa, não sou outra, se isto é bom não é mau, se isto é certo não é errado, ou se é errado não é certo, não é? Mas pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, pode ter esta dualidade, e a vida é dual, não é? E a própria vida convida-nos sempre a isto do nascer e do morrer, do nascer e do morrer, do nascer e do morrer. Há um provérbio que eu divulgo muito, que eu acho super interessante, que é mesmo essa ideia de nascer é o contrário de morrer, mas a vida não tem oposto, porque isto faz parte da vida, não é? Exatamente. A vida não tem oposto e nós só aceitamos um lado da vida, só queremos mostrar um lado da vida, não é? Quando a vida integral tem os dois lados. Então, o parto, sim, é a coisa mais empoderadora e é a coisa mais destrutiva, é a coisa que mais te empodera e é a coisa que mais te mete lá no fundo. Mas o fundo é também uma rampa de lançamento e é tudo fases, não é? Não ficamos no pedestal o tempo todo, nem ficamos no lodo o tempo todo. É sempre, quando chegamos a um lado, ok, isto vai passar e vou descer. Quando estamos em baixo, ok, isto vai passar e vamos subir. E é mesmo aceitar esses processos e perceber que temos de estar apoiadas também nesses momentos, não é? Sem dúvida. E que é mais fácil, às vezes, isto também tem a ver com como o arquétipo da vítima ou a vitimização está tão enraizada na sociedade que nós procuramos inconscientemente muito mais esses lugares de down, não é? De escuridão, e depois é aquela ideia também muito comum, não é? De que dá mais medo estar na luz do que estar na sombra, não é? Como nós sabemos, sim, dá muito mais medo estar a falar para 300 mil pessoas do que estar a falar para uma, não é? Dá Exato. Muito mais medo a exposição, a luz, o sermos o melhor do mundo, dá muito mais medo essa responsabilidade de sermos o melhor do mundo na nossa área, de sermos, isso é realmente algo que nos assusta e que nós nem acreditamos que somos capazes de lá chegar, porque é tal medo de estar Exato. Lá que eu nem quero isso. E depois estamos sempre naquele lugar do subsolo, que pode ser uma potência, não é? Mas que temos de encontrar essa dualidade e não estar lá no lugar da vitimização, não é? Depois o que eu sinto é que esses lugares de subsolo muitas vezes são vistos como um lugar onde é para trazermos aqui a vitimização ao máximo e não ver como uma potência, então não ver aquela potência de sim, mantém-te nesse lugar, mas não como vítima, como uma construtora, com algo que está a sair daí, sim, que tu estás a mudar de pele nesse lugar interno. E sinto que é tão comum esse lugar da vítima quando está lá em baixo. Por isso é que as pessoas, é mais confortável estarmos no nosso casulo fechadinhos, não é? E também é muito comum entrarmos no lugar da vítima aí. E isso é o que nos mantém lá, coitadinha. Se fica aqui, estou aqui e não consigo sair daqui, e isto é o que tira a potência desse lugar, não é? Tira a potência de estar nesse lugar de sombra. Sem dúvida. E é isso que eu sinto, então é quase aquela ideia de temos 5 minutos para ser vítimas. Ai, coitadinha de mim, isto é terrível, ninguém me ajuda, estou abandonada no mundo, não mereço nada disto. Ok, passados os 5 minutos de vitimização, então agora é o lugar de potência, que é um lugar de esforço também, é um lugar de... Claro. É o sair do casulo, não é? Aquele casulo que nos protege, mas que a um certo ponto nos limita, não é? Ajuda-nos a crescer, protege-nos, mas há um momento em que impede-nos de voar. Então aquele é o momento de sair e muitas pessoas ficam, coitadinho, não consigo voar, e isso é a vitimização. E eu também noto, e quando reflito sobre isso, os meus padrões de vitimização
não é? Para ir fortalecer as crenças do não mereço, Exato. já viram, eu não mereço mesmo. Nós estamos sempre cá fora à procura de fortalecer as nossas crenças mais inconscientes, então é sempre isso, e eu sinto a nossa mente faz isso, não é? Porque na verdade isso é uma proteção, não é? Sim. Nossa mente cria proteções e tenta, e nós no Enneagrama trabalhamos isso, tem a ver com os mecanismos de defesa, não é? Da psique, a nossa psique, ela está sempre a tentar manter-nos aí, porque aí na verdade é um lugar de proteção. Sim, não é? E a atualizarmos crenças limitantes, exatamente. não é? Atualizarmos sempre, realmente eu sou uma coitadinha, realmente isto está mesmo tudo mal. Estamos sempre a tentar encontrar coisas fora que vão fortalecer as nossas crenças limitantes, por isso é que é necessário reconhecê-las para e poder escolher não alimentá-las, não é não vê-las nem largá-las, é tê-las perto, mas não alimentá-las e alimentar outra coisa, sim. Então é muito, tão bom. É todo um processo de trabalho destes lugares viscerais, não é? De morte e nascimento. E o que é para ti ser mãe, Margarida? Olha, para mim ser mãe é isto, é mesmo a morte e o renascimento a toda a hora, sempre, sempre, sempre. É mesmo, é dos lugares mais íntimos, foi o lugar que me trouxe a perspectiva da morte, a perspectiva da sexualidade. Eu comecei a trabalhar mais o lado da sexualidade quando o encontrei no parto, quando o encontrei na amamentação, porque não é onde a sexualidade está trabalhada a um nível visceral, não é? Nós temos muita imagem da sexualidade heteronormativa, não é? Um homem, uma mulher, uma penetração, temos muito esta ideia da sexualidade, mas quando eu comecei a perceber que era sexual, precisava de energia criativa para ir abaixo e para vir acima, eu precisava dessa energia criativa, essa energia de enraizamento, essa energia sexual, não é? Toda aqui desta zona de enraizamento, de criação, o útero, não é? O lugar criativo, o órgão reprodutivo, a sexualidade, comecei a reverenciar a sexualidade a partir deste outro lugar. Então a maternidade também me trouxe muito questionamento sobre muitas questões da sexualidade e para mim a sexualidade hoje é aquilo que nos faz criar, não é? Que antes, é a energia de criação. É a energia de criação, exato. Então, o que é uma visão muito limitada passa a ser uma visão mais abrangente e que começa a trazer esse poder criativo aos nascimentos e às mortes. Então, para mim, ser mãe é trabalhar estes lugares todos, do nascimento, da morte, da sexualidade, que na verdade é aquilo que me traz a consciência de todos os traumas na minha vida, não é? Os traumas de vinculação, luz, não é? Os traumas, sim, de toda, na verdade, tudo o que nos marca, tudo o que nos marca profundamente tem a ver com algumas destas questões, não é? Ou tem a ver, ou impacta-nos a nível sexual, ou impacta-nos a nível de mereço viver, social também. Ou o impulso subconsciente da morte, não é? Tem tudo aqui esta questão. É tudo a ver, para mim, trabalhar estes pilares, nascer, morrer e sexo, não é? E sexualidade traz-nos a compreensão muito, muito viva daquilo que é a nossa história, daquilo que é a nossa missão. E porque é aí que nós vamos realmente ver como é que eu estou na minha sexualidade. Aí às vezes não dá para mentir, não é? A nós mesmas, quando começamos a olhar para esses lugares, no parto não dá para mentir, nas mortes não dá para mentir, ou vivemos, ou integramos ou não integramos, ou fica ali a ser um peso. E a minha filha traz-me sempre esse convite, sempre, 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 sempre. A minha filha é mesmo sempre esse convite de eu encontrar a sexualidade além daquilo que eu a conhecia, na amamentação, o que é que eu quero ensinar sobre o prazer de viver, que está também associado a essa ciclicidade, não é? O ter prazer nesse movimento da vida, não é? De ir abaixo e de vir acima, de ir à noite e de ir ao dia, de ir à noite e de ir ao dia. E então ela é assim o mestre, a inspiração e quem mais me desafia e quando eu tento respirar, tipo, não quer saber mais nada destes assuntos, não, bora lá outra vez. Exatamente, não dá para fugir, não é? Não dá para fugir, sim. Olha, e assim como última pergunta, o que é que tu gostavas que um dia a tua filha se lembrasse de ti? Como é que gostavas que ela falasse ou se lembrasse de ti? Olha, nunca tinha pensado assim nisso. Mas eu acho que a trazer aqui questões da vulnerabilidade e do prazer, não é? O prazer de ser vulnerável, não é? Porque é também nessa rendição que nós encontramos maior prazer. Então eu gostava que ela levasse esse legado de é prazeroso
render-me, não é? É prazeroso e isto também é o orgasmo da vida, não é? Ninguém consegue ter um orgasmo quando não se rende totalmente, quando não diz entreguei, respirei, entreguei, deixo entrar, deixo sair, vou como tiver de ir. E isto é que é mesmo o largar, e para mim isto é que é o viver de uma forma mais livre, não é? Sem tanto controle sobre questões que são do corpo, tal como eu vivia às vezes, como eu dizia, o aborto, não é? Eu vou sentir o meu corpo aqui, deixa-me ver o que é que ele me diz. E há questões que nós não conseguimos levar à compreensão, não é? Há questões que não chegam à cabeça, há coisas que estão só no corpo, por exemplo, quando eu sinto um nó na garganta em alguma ocasião e não sei porquê. Ok, então é o corpo que me está a dar uma informação, não é? Deixa o corpo sentir, deixa o corpo ir a esse lugar. As mulheres têm muito esta questão dos nós na garganta, não é? Daqui também da ligação entre canal vaginal e canal laríngeo, não é? E as amígdalas e os ovários, não é? Todas estas relações, a lei da correspondência, como é em cima e em baixo. Então as mulheres também têm muita questão aqui, muita questão com a voz feminina, a voz da mulher, a voz sobre o meu papel aqui. Então é importante trazer esse lugar de soltura ao corpo. O que eu sinto mais importante é mesmo nós, ao longo da nossa vida, ao longo do nosso dia, se formos até capazes disso, permitirmos esses movimentos e esse momento de liberdade do corpo, porque às vezes é isso que nós não permitimos ao corpo, não é? Ter esse momento de soltura, e depois chegamos a pontos de limite, que é o corpo só encontra esse lugar quando já está ou num parto, e aí vem um grande confronto, porque o meu corpo nunca teve liberdade e de repente está num parto e precisa dessa liberdade para parir, Exatamente. Não é? E há um confronto muito grande, ou então uma morte, vem alguém que morre e que estoura tudo porque o corpo rebenta ali, não é? Então, que não seja uma coisa assim tão brusca, não é? Que possa ser essa posição, não é? De, em alguns momentos do dia ou em alguns momentos da nossa vida, ou do nosso mês ou da nossa semana, podemos encontrar esse lugar de soltura do corpo. Eu sinto muito que nos partos e nas mortes, o que acontece é isso, a pessoa está fechada a muita coisa durante a vida toda e depois abre uma caixa de Pandora. Pum! Abre uma caixa de Pandora, não é? Então, irmos abrindo essas coisinhas ao longo do tempo é muito mais tranquilo do que estarmos sempre dentro de armaduras e depois, de repente, vem uma coisa que nos abre, não é? E podemos ir lidando com essa expressão do corpo, ir ouvindo o que é que este nó na garganta me está a dizer sobre este assunto, ou o que é que este enjoo na barriga me está a dizer. Eu não sei porquê, não é? Mas ir ouvir só, não tentar trazer para a cabeça, só dar expressão e ficar lá. Porque às vezes o que nós queremos é sempre fugir. Eu não quero sentir isto, para onde é que eu vou? Para onde é que eu vou para não sentir isto? Exato. E vamos imediatamente para ali. Então, ficar nesse desconforto e perceber que isso é também uma potência, não é? É um insight, é uma potência. E então ir encontrando ao longo do tempo esse desconforto, não é? Deixar as crianças estarem no desconforto. É muito esse legado que eu também quero transmitir. Não é preciso fugir desse desconforto. Não é preciso, por isso é uma potência também, não é preciso fugir das dores, não é? É diferente a dor do sofrimento, como nós também falamos tanto nos partos, não é? É muito diferente e as dores são realmente essas potências, então ficar lá e encontrar até algum prazer nisso. Que venha uma nova geração, sim, aberta a isso, sem dúvida alguma. Sim, eu acho que nós estamos mesmo a criar os legados da rendição, da verdade, e quebrar com aquelas crenças de eu sou uma mentira, eu sou uma fraude, eu chego a casa e começo a chorar porque nada do que eu estou a fazer é autêntico, estou sempre em piloto automático. Então nós por isso é que estamos a criar outras profissões também, não é? Por isso é que nós não sabemos os nossos títulos, porque isto são outras profissões que não existem ainda escritas em nada. Pois é. Então, e as identidades, não é? Não está escrito, o som não está escrito em nada nenhum, o que eu faço não está escrito em nada nenhum. E isso dá muito mais trabalho, era muito mais fácil comprar uma porcaria que já estava aqui disposta. Olha, tenho isto e sou isto e ponto final e check na minha identidade. Mas sofre tantas mutações que é difícil integrar isso. Mas perceber que isso é a ciclicidade e que é tão bom ser assim, não é? E que
Ai, Margarida, Sim. tão bom. Obrigada. Obrigada, Mesmo, Filipa. foi mesmo muito bom. Tu és assim eu sinto essa tua energia, sabes? És mesmo assim uma lufada de ar fresco, sabes? A forma como tu falas e como tu colocas as coisas, a tua energia. Eu sinto mesmo, olho para ti e vejo, caramba, aqui está mesmo à minha frente. Eu sinto mesmo em ti essa mudança, sabes? Esse desbravar. Eu sinto que a nossa geração é muito este desbravar caminho, não é? Abrir os caminhos. E eu sinto isso muito em ti. Então, obrigada, foi maravilhoso ouvir-te. Obrigada. Mesmo, obrigada pela Sempre tua ao dispor. partilha. Obrigada. E pronto, até uma próxima conversa. Obrigada. Obrigada, Filipa. meu amor, mesmo. Adeus.